Oi pessoal, no Mundo UFG de hoje você vai ver que a UFG lançou em todo o campo da universidade a campanha UFG pela Vida de Todas, com o objetivo de combater o feminicídio. E ainda vamos falar sobre as PANCs, as plantas alimentícias não convencionais, e também uma dica de leitura que trata sobre redes sociais. Isso e muito mais no Mundo UFG que está só começando. Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo UFG. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele parda, meus cabelos são cacheados, estão trançados e eu uso barba. A nossa intérprete de Libras é a Ellen Tacarambi, ela se descreve como uma mulher jovem de pele parda, com olhos e cabelos castanhos. Os cabelos dela têm dois comprimentos diferentes, são curtos na frente e nas laterais e atrás são na altura dos ombros. Eu estou aqui em uma parte do nosso estúdio onde eu tenho uma telinha com a logomarca do Mundo UFG atrás de mim. E você pode participar com a gente por meio do nosso WhatsApp, é só mandar a sua mensagem para esse número que aparece aqui embaixo da sua tela, o 629-9181-1406. Você pode seguir a gente também por meio do nosso Instagram, @TVUFG, e interagir por lá também. E a cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E aqui na UFG, com o objetivo de mudar essa realidade, desde o último mês foi implementada a campanha UFG pela Vida de Todas. Confira. O lançamento da campanha UFG pela Vida de Todas contou com diferentes representantes da Universidade Federal de Goiás e marca o início de um extenso cronograma de ações em prol do combate à violência contra a mulher. A reitora da UFG destacou um dos propósitos centrais da iniciativa: ressaltar que a luta contra a violência é um dever de todos. A gente precisa que os homens também encampem junto com as mulheres essa campanha, para que a gente possa fortalecer para que as mulheres não fiquem gritando socorro de forma isolada, mas para que elas possam ir cada vez ganhando mais forças nessa luta e que elas possam ter o direito de estar e de ocupar qualquer posição. A ação é articulada em todo o Brasil, por meio do Ministério das Mulheres, o Ministério da Educação e da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES. Ela representa o compromisso da universidade pública com temas urgentes na sociedade. Uma das ações desenvolvidas na UFG é a criação de um Observatório da Mulher. A ideia é que esse observatório seja uma plataforma online que congregue informações de várias fontes, tanto internas quanto externas da universidade. Então, nós vamos trazer informações relacionadas com a mulher em que sentido? Pesquisa, ensino, extensão, atividades de maneira geral em que as mulheres participam e também informações sobre os serviços que a UFG oferece para as mulheres. A campanha também é parceira do Instituto Banco Vermelho, responsável por ações de conscientização e de intervenção urbana. Na UFG, o Vermelho se une ao combate à violência de gênero. A inauguração do Banco Vermelho é um convite à sociedade para a reflexão, mas principalmente para a ação, que é urgente. Cada banco exibe os 5 tipos de violência contra a mulher listadas na Lei Maria da Penha. Além disso, também exibe informações importantes para a denúncia. A ouvidoria, ela é o local para realizar o acolhimento e o tratamento de denúncias, o que envolve, evidentemente, mulheres que estão em situação de violência de gênero. Então, sempre que uma mulher que é da nossa comunidade universitária passa por uma situação de violência de gênero, está numa posição de vulnerabilidade, ela pode procurar a ouvidoria da universidade para receber o devido acolhimento. E nós temos protocolos e fluxos especializados para atender a essa mulher em situação de violência. A SDH, junto com o Sercomp, está atualizando um aplicativo, MinUFG. O que vai vir nesse aplicativo? Um botão de pânico
que as mulheres podem acionar em qualquer lugar. Quando você acionar o botão de pânico, 3 segundos, ele já vai dar a sua localização direto para a central. A central tem contato com os vigilantes por setorial, por quadrante. E aí esse vigilante vai deslocar para você. Vanessa é aluna do curso de Direito da UFG e participa de organizações ligadas à representação estudantil. Para ela, a campanha simboliza um compromisso importante para a valorização da vida de todas. Esse tipo de ação aqui dentro da universidade mostra que a universidade está atenta às questões que afetam as mulheres e isso traz uma grande visibilidade aos tipos de situações que a gente está passando atualmente. Como acho que todo mundo pôde ver, nas últimas semanas aconteceram diversos casos bárbaros, né? E mudando agora de assunto, eu te conto que estão abertas as inscrições para a terceira Colecionarte, a Feira de Artes do Centro Cultural UFG, que valoriza a produção de artistas e designers locais. Serão selecionadas até 30 expositores para a mostra, que ocorre no dia 9 de maio. Podem se inscrever artistas, coletivos, estudantes de artes e qualquer pessoa interessada em divulgar produções artísticas. A inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 15 de abril pela plataforma Plateia Editais. Você pode encontrar mais informações, inclusive, no site centrocultural.ufg.br. Estão abertas também as inscrições para o curso de formação em práticas de leitura e formação de leitores. A capacitação será realizada entre os meses de maio e junho, com carga horária de 60 horas aos sábados pela manhã, na modalidade presencial, lá na Faculdade de Letras da UFG. São 100 vagas prioritariamente destinadas a profissionais da educação básica das redes públicas e conveniada do Estado de Goiás, incluindo professores, coordenadores pedagógicos e técnicos que atuam em escolas municipais, estaduais e instituições sem fins lucrativos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 10 de abril. O formulário de inscrição está disponível lá no site letras.ufg.br, eu repito, letras.ufg.br. E hoje tem dica de leitura. No Vitrine Literária vamos conhecer o livro Ensaios sobre Argumentação e Interação em Redes Sociais, do autor Rubens Damasceno Moraes. Acompanhe. O trabalho que ora apresento, Ensaio sobre Argumentação e Interação em Redes Sociais, é uma coletânea de 6 textos, organizada por mim, Rubens, pela Bruna Agapito, minha orientanda de doutorado, e pela professora e pesquisadora Elcira Lima, da Universidade Federal de Minas Gerais. Por meio desses 6 textos, buscamos fazer um exercício crítico típico de um ensaio acadêmico, refletindo com originalidade e rigor acadêmico sobre o entrecruzamento entre argumentação, linguagem e o mundo virtual contemporâneo, muito rico para vários tipos de discussões. Nos textos que apresentamos, trazemos discussões, por exemplo, sobre lixamento virtual, fake news, teorias da conspiração, sempre problematizando o fenômeno discursivo por meio da análise de dados e espírito provocador. Os textos trazem uma perspectiva teórica atual ligada às ciências da linguagem, argumentação, análise do discurso. Desse modo, conseguimos fazer uma revisão teórica e, ao mesmo tempo, mostrarmos um pouco dos trabalhos que estamos desenvolvendo acerca de argumentação e redes sociais. Eu gostaria de deixar um agradecimento à professora Ana Lúcia Tinoco Cabral, que muito gentilmente, de forma arguta, leu todos os textos e fez o prefácio do livro. E, por fim, gostaria de agradecer também a PRPG, que por meio do edital 4 de 2024, que trata de políticas e ações afirmativas na pós-graduação, viabilizou e financiou esse trabalho. Também agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguísticas da UFG, que propiciou que esse trabalho viesse à luz. Espero que a leitura dos 6 ensaios seja de interesse de todos, seja proveitosa, porque nos esmeramos muito para isso. Muito obrigado. Essa obra, gente, ela foi publicada pelo Cigraf UFG e pode ser encontrada em formato e-book no site portaldelivros.ufg.br.
E o Mundo UFG vai agora para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho estamos de volta, não saia daí. O Mundo UFG já está de volta e vamos falar de reconhecimento. Um professor da UFG foi um dos contemplados com uma premiação que valoriza personalidades relevantes no fomento à cena dos quadrinhos goianos. A iniciativa é do Espaço Cultural e Comic Shop Mandrake. A repórter Jéssica Lima conta mais pra gente sobre essa conquista. É isso mesmo, Cássio. Olha, quem ama o universo das histórias em quadrinhos, com certeza vão adorar o nosso bate-papo de agora. Mas antes, eu me autodescrevo. Eu sou uma mulher jovem, de pele clara, cabelos castanhos, longos e cacheados. E agora sim, converso com o professor Edgar, ou melhor, o Ciberpajé, ele que se descreve como um homem moreno claro, com 1,81 de altura, olhos negros, barba no formato de costeletas, e está usando uma cartola vermelha e, sobretudo, azul e laranja. Professor, seja bem-vindo ao Mundo UFG, parabéns pela premiação e conta um pouco para a gente sobre o que significa receber esse prêmio e, claro, também conta para a gente sobre a sua relação com as histórias em quadrinhos. O meu amor pelos quadrinhos, ele surge lá na minha infância. Eu comecei não só a ler quadrinhos incentivados pelo meu pai, Dimas Franco, mas também a criar quadrinhos. Então, eu publiquei meu primeiro quadrinho fanzine com 12 anos de idade. De lá até aqui, boa parte da minha condução enquanto indivíduo, enquanto artista, foi feita pelas histórias em quadrinhos. A minha pesquisa de mestrado e doutorado envolveu os quadrinhos. E eu estou na FAV aqui já há 18 anos e sou um incentivador das pesquisas na área de quadrinhos. Eu criei uma disciplina na FAV chamada História em Quadrinhos de Autor, que lança um olhar para os quadrinhos como uma legítima forma de expressão artística. Por essa disciplina, que também tem como lucro livre, já passaram mais de 600 alunos de mais de 30 cursos da UFG, em que a gente discute quadrinho e processo criativo. Também no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual, eu sou professor há 18 anos e boa parte das pesquisas de mestrado e doutorado que eu orientei envolvem processos criativos de quadrinhos. A mesma coisa nos TCCs de graduação e na iniciação científica. Então, essa profusão de olhar para os quadrinhos como uma legítima expressão artística faz parte da minha construção como ser e como pesquisador e professor. Sobre a premiação, eu já recebi muitas premiações devido ao meu trabalho como artista. E, inclusive, o troféu Ângelo Agostinho de mestre do quadrinho nacional, que eu recebi em São Paulo em 2022, e entre vários prêmios. Mas dessa vez, esse prêmio para mim ele é muito especial, por quê? Porque ele premia a minha atuação. Ele é um prêmio pelo meu fomento à cena de quadrinhos no estado de Goiás. Então, um olhar para esse meu trabalho também de 18 anos aqui na UFG, em Goiânia e em Goiás, de incentivo à produção, à pesquisa de histórias em quadrinhos. Então, só tenho que agradecer ao Espaço Cultural Mandrake pela premiação, né, que valida de uma maneira tão bonita essa minha trajetória no espaço da UFG, no espaço da nossa cidade e do estado. E é isso, gratidão pela TV UFG, pela oportunidade de falar com vocês sobre essa premiação. Professor, muito obrigada pela sua participação e eu volto com vocês aí no estúdio. E uma novidade na UFG, a universidade passou a integrar um programa de cátedras organizado pela Unesco e agora tem a primeira cátedra do Estado focada em saberes patrimoniais, biodiversidade e cultura. Ela é coordenada pela professora Isabela Tamazo, da Faculdade de Ciências Sociais. O foco são os patrimônios culturais e naturais em diálogo com a biodiversidade do Cerrado, além da união de conhecimentos acadêmicos aos saberes tradicionais do povo do nosso estado. E as punks, as plantas alimentícias não convencionais, são tema de pesquisas em diferentes áreas de atuação aqui na UFG. E hoje a gente te conta sobre uma delas, que é desenvolvida pela doutoranda Yasmine Fernandes, do Instituto de Química. Rodou. Eu trabalho
com as PANC, que são as plantas alimentícias não convencionais. Sabe aquela planta que às vezes você vê no seu quintal, você vê numa feira, ou você vê até mesmo na sua calçada e você nunca imaginou que aquilo poderia ser um alimento? Pois é, eu trabalho com algumas espécies com essa característica. O meu objetivo é transformar a biodiversidade em alimento de forma segura, responsável e com ciência. Atualmente, eu estudo 2 espécies de punk, a Irídeo coronato e a Irídeo foético. O meu objetivo, a parte da pesquisa e da extensão, é fazer o estudo dessas espécies para que elas possam ser inseridas como suplemento ou ingrediente em uma matriz alimentar e divulgar essas informações para a sociedade. Mas por que é importante essa divulgação e também por que é importante entender os benefícios das plantas? Muitas dessas espécies são plantas locais, acessíveis, mas que há poucos estudos. Então, para que elas possam chegar na mesa da população ou até mesmo para que elas possam ser usadas na indústria, há a necessidade de estudos. Então, a partir de estudos do perfil químico, nutricional, biológico, citotóxico, antinutricional, é possível destacar e valorizar a biodiversidade do cerrado, como também é possível a inserção dessas espécies ou na mesa da população ou na indústria. Para que essa pesquisa possa ser realizada, a UFG tem total destaque. Ela oferece infraestrutura, além de permitir com que haja uma pesquisa de qualidade a partir de insumos oferecidos e também a partir da formação. Por meio da divulgação e da extensão, é possível que essas informações que são produzidas em laboratório sejam passadas para a sociedade. Então, mostra-se que a UFG tem papel importantíssimo dentro da pesquisa que é realizada voltada às PANCs. Ainda falando sobre a importância de uma boa alimentação, a pesquisadora Amanda Romeiro, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFG, explica pra gente a motivação por trás da pesquisa desenvolvida por ela sobre a associação entre o consumo de frutas e verduras e a redução do declínio cognitivo em idosos. Assista. A motivação maior para esse estudo foi justamente o fenômeno populacional que nós estamos vivendo atualmente, que é o aumento da expectativa de vida, fazendo com que haja uma grande prevalência de idosos e uma diminuição da natalidade, ou seja, uma diminuição de pessoas mais jovens. Esse fenômeno, ele é caracterizado como envelhecimento populacional. Ele já tem sido observado em países desenvolvidos desde o século XX e nos últimos anos esse fenômeno também vem acontecendo em países em desenvolvimento como o Brasil. Então, com a inversão da pirâmide etária na população brasileira, há consequentemente um aumento da prevalência de doenças decorrentes ao envelhecimento. Uma delas é a demência. E as demências, elas, antes de acometerem o indivíduo ele passa por um processo que é o declínio cognitivo, né? E quando o declínio cognitivo ele é prolongado, ele é persistente, desenvolve-se no final a demência, o estado demencial. E então é muito importante identificarmos os fatores que podem contribuir para o aumento do risco do desenvolvimento, tanto do declínio cognitivo quanto da demência. Por isso que o nosso estudo é tão importante, porque ele vai identificar se há uma associação, ele identificou, né, se há uma associação entre consumo regular, consumo diário de frutas e verduras com o declínio cognitivo e demências em indivíduos acima de 50 anos, né, que já está em processo, que começa a ser assim, então, um processo de envelhecimento. E agora eu tenho 2 dicas culturais para você. A exposição Ancestralidades está aberta para visitação até o dia 28 de abril na Galeria de Artes do Basileu, França. A mostra propõe conexões com a própria história, explorando memórias, identidades e sentido de pertencimento por meio da arte. Com a curadoria de Gisele Lopes e Fernanda Porto, a exibição reúne obras de diversos artistas que propõem uma experiência sensorial, intuitiva e simbólica que vai além da contemplação estética. A visitação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da noite.
A segunda dica cultural é a exposição Notas para uma Semântica Vegetal, da artista Yuli Marti, que está aberta para visitação até o dia 16 de abril na Galeria da Faculdade de Artes Visuais da UFG. A mostra propõe uma reflexão sobre a relação entre a natureza e a escrita e explora o uso de elementos naturais como ferramentas de registro. Os trabalhos são inspirados no livro Botânica Paralela, de 1976, do artista Leone Lione. A galeria fica no campus Samambaia e a entrada é gratuita e aberta para todo o público. Acompanhe o Instagram, @Galeria da Fave, para saber mais sobre essa exposição. E o Mundo UFG termina aqui, mas te espero amanhã às 11h30 da manhã. Muito obrigado pela sua companhia e até mais. Beijos, tchau!